Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós faremos a nossa parte 2 sobre o capítulo 2. Vamos falar sobre o predicado. Então, o predicado é o termo que contém o verbo, a declaração verbal da oração. Eliminando-se o sujeito, todo o resto é predicado na oração. Então, temos aí alguns exemplos. A mulher saiu da casa ontem. Quem saiu da casa ontem? A mulher. A mulher é o nosso sujeito. Saiu da casa ontem, predicado. A música tocava incessantemente. O que tocava incessantemente? A música. Então, a música sujeito. Tocava incessantemente é o nosso predicado. Houve discussões desnecessárias. Quando nós temos o verbo haver no sentido de existir, que é o caso, né? Porque seria o mesmo se eu dissesse existiam discussões desnecessárias, nós chamamos essa oração de impessoal. O que significa dizer? Que não tem sujeito, que tudo isso é então o nosso predicado. Houve discussões desnecessárias, predicado. E o predicado ele também é classificado assim como o sujeito, por exemplo. A classificação do predicado se dá em função do seu núcleo. O predicado terá núcleo verbal se dentro dele aparecer um verbo nocional, ou seja, um verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição, um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição, e um verbo intransitivo, que não pede complemento. O predicado terá núcleo nominal se nele aparecer um predicativo. Já falaremos acerca do predicativo. Por fim, terá dois núcleos se nele aparecer um verbo nocional, ou seja, um VTD, um VTI, um VI, e um nome predicativo. Assim, o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Predicado verbal é aquele que só tem um núcleo, um verbo nocional. Minha mãe chegou ontem, temos aí então um verbo intransitivo. Os pais sempre esperam seus filhos, temos aí então um verbo transitivo direto. Precisamos de cuidados, temos então aí um verbo transitivo indireto. Com a atual pandemia exibicionista, um promotor pediu os nomes dos infratores. Então aqui o promotor pediu isso, pediu alguma coisa. Então temos um verbo transitivo direto. Todo verbo nocional dá núcleo verbal ao predicado. Como em nenhuma dessas orações apareceu um predicativo, temos então o que a gente chama de predicado verbal. Predicado nominal é aquele que só tem um núcleo, então o predicado verbal também só tem um núcleo, assim como o predicado nominal. Entretanto, a gente vai ter aqui no predicado nominal um predicativo, então é aquele que só tem um núcleo, o predicativo. Como não ocorre núcleo verbal, esse verbo só pode ser de ligação. Então, ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Então, Luciana parecia muito cansada. Temos aqui o verbo parecer, que é um verbo de ligação, e cansada, que é o nosso predicativo. Ele tornou-se um excelente arquiteto. Tornou-se também é um verbo de ligação e um excelente arquiteto, nosso predicativo. Luciana era só lágrimas. Então, temos aqui o verbo ser, que é o nosso verbo de ligação, e lágrimas, que é o nosso predicativo. Minha mulher é isso. Mais uma vez, temos o verbo ser e isso, que é o nosso predicativo. Então, percebam que cansada se refere a Luciana. Então, além dessa informação, o predicativo ele está se referindo, está caracterizando, o predicativo também pode se referir tanto ao sujeito quanto ao objeto, que veremos daqui a pouco. Então, Luciana parecia muito cansada. Cansada se refere a Luciana, que é o sujeito. Ele tornou-se um excelente arquiteto. O excelente arquiteto se refere a ele, que é o sujeito. Luciana era só lágrimas. Então, aqui lágrimas também se refere a Luciana. Minha mulher é isso. Mais uma vez, isso também se refere a minha mulher, que é sujeito. Então, temos predicativo do sujeito. E agora, vamos falar sobre o predicado verbo nominal. Predicado verbal, um núcleo. Predicado nominal, um núcleo. Predicado verbo nominal, nós temos então dois núcleos. É aquele que tem dois núcleos. Um verbal, que é o verbo nocional, e um nominal, que é o nosso predicativo. Então, temos aí alguns exemplos. Ele beijou sua mulher melancólico. Então, temos o verbo nocional, que é beijar, e o predicativo, que é melancólico. Ele assistiu ao filme entediado. Então, temos o verbo assistir, que é um verbo nocional,
e entediado, que é o predicativo. O professor classificou os alunos como incapazes, então temos o classificar, que é o verbo nocional, e incapazes, que é o nosso predicativo. A mãe vestiu a filha de princesa, então temos aqui o vestiu, que é o nosso verbo nocional, e princesa, né, que é o nosso predicativo. Agora vamos falar especificamente do predicativo, tá, gente? Então, olha só. Observe os seguintes períodos. Temos aí, aquela moça chegou cansada, e depois temos, aquela moça chegou cansada. O que a gente consegue perceber? Que tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, nós temos um núcleo moça, que é o substantivo, né? Aquela moça cansada, tudo isso está dentro do sintagma nominal, está dentro do sujeito. Aquela moça cansada chegou. No segundo caso, nós temos aquela moça chegou cansada. Esse cansada, né, o vocábulo cansada, que gramaticalmente, morfologicamente, né, é o nosso adjetivo, funciona aqui como predicativo do sujeito. É uma palavra que está se referindo àquela moça, né, mas está fora do sintagma nominal. Então, cansada aí é o nosso predicativo. Então, predicativo é um termo atributivo de estados, de qualidades, de modos de ser dos substantivos. O predicativo não se liga aos substantivos de maneira adjunta, como acontece, por exemplo, no primeiro caso, né? Ele é um termo subordinado ao nome a que se refere, podendo ser um sintagma nominal, um sintagma adjetival ou um sintagma preposicional. Ele é inteligente. Então, aqui, ele é o sujeito, inteligente é uma palavra que caracteriza esse sujeito, né? E aqui temos um sintagma adjetival. Inteligente exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Ele é um homem inteligente. Agora nós temos aqui um homem inteligente, né, que caracteriza também ele, e aqui nós temos um sintagma nominal. E aí a função sintática também é de predicativo do sujeito. Ele estava de pé. Então, temos aqui um sintagma do tipo preposicional, né? E aí esse de pé também funciona como predicativo do sujeito. Como eu havia falado antes, o predicativo ele se liga não só ao sujeito, mas também ao objeto. Então, o predicativo pode referir-se ao sujeito ou ao objeto. Ele é louco. Então, aqui, louco é predicativo do sujeito, se refere ao sujeito. Chamei-o de louco. Agora, eu é o sujeito oculto, né? Eu chamei, esse o é o nosso objeto direto, e de louco está se referindo a esse o. Então, de louco é o predicativo do objeto. O juiz considerou o réu inocente. Então, nós temos aqui, o juiz considerou o réu objeto direto. Considerou o réu o quê? Inocente. Então, inocente se refere ao objeto direto que é réu, certo? Então, inocente vai ser o predicativo do objeto. Predicativo, vamos continuar falando sobre ele, né? Observe agora os períodos que seguem. Meu problema é esse. Meu problema é que eles não se entendem. No primeiro verso, o verbo ser é de ligação. Portanto, o sujeito é meu problema. E esse é o predicativo do sujeito, né? Então, meu problema é esse. Esse é uma palavra que se refere a meu problema, né? Função sintática aí de predicativo. Ele está depois do verbo de ligação. Agora, no segundo, o sujeito também é meu problema. Mas, o que vocês conseguem perceber? Que o predicativo vem em formato de oração. Porque dentro do predicativo, a gente tem aí, ó, entendem, né? Que é um verbo. Então, olha só. Que eles não se entendem é o nosso predicativo. Temos aí a conjunção subordinativa, que é o quê? E essa oração que identificamos é uma oração subordinada porque ela está presa ao sujeito da oração que a antecede. Nessa questão, nessa relação de oração principal, nessa relação de subordinação, nós temos então uma oração principal, uma oração subordinada. Então, que eles não se entendem é uma oração subordinada substantiva predicativa. Vocês depois vão analisar esse assunto de uma maneira mais cautelosa quando vocês começarem a estudar as orações subordinadas substantivas, tá? Não existe só a predicativa, existem outras. Então, isso significa que o predicativo pode vir em forma de oração. Nesse caso, temos aqui um período composto, né? Mais de uma oração. Selecionei alguns exercícios, beleza? E vamos a eles.
Um biólogo americano, não quero o nome revelado, andava deprimido. Isso porque seu papagaio andava deprimido também. O biólogo viajava, o papagaio caía na tristeza. E aí o dono da ave começava também a sofrer quando retornava à sua casa. Essa situação perdurou até que o homem reparou que sua ave ficava toda animada quando apareciam papagaios em programas de TV. Não titubeou, produziu diversos vídeos nessa linha. A coisa tanto deu certo que o biólogo acaba de lançar nos Estados Unidos um DVD antidepressivo para papagaios. Vamos agora então ao nosso enunciado. Assinale a opção em que o termo destacado exerce a mesma função sintática que o apontado em um biólogo americano que não quer o nome revelado andava deprimido. Então aqui não é o verbo andar não está no sentido de movimento, mas andava deprimido, né? Ele anda tão triste, ou seja, ele está tão triste, né? Então olha só. Um biólogo americano andava deprimido. Um biólogo americano estava, né? Esse verbo andava é um verbo de ligação, nesse sentido. Um biólogo americano estava deprimido. Então, a palavra deprimido, quando a gente pensa nas classes gramaticais, é um adjetivo, né? Que está caracterizando esse biólogo, né? Um biólogo americano andava deprimido. Então, é predicativo do sujeito, porque é uma palavra que se refere ao sujeito. E aí nós temos que encontrar uma opção que tenha o mesmo sentido, né? Em que aconteça a mesma coisa. Então nós temos aí, o biólogo viajava, o papagaio caía na tristeza. O homem reparou que a sua ave ficava toda animada quando apareciam papagaios em programas de TV. Produziu diversos vídeos nessa linha. O biólogo acabava de lançar nos Estados Unidos um DVD antidepressivo para papagaios. Então aqui, gente, na letra B, o que a gente percebe? Que é o nosso gabarito. O homem reparou que a sua ave ficava, então nós temos aí o ficava, que é o nosso verbo de ligação, né? Ficava toda animada. Então, animada também é um adjetivo, né? Então, o homem reparou que a sua ave ficava toda animada. Agora nós temos aqui um predicativo também, né? Mas essa palavra animada está se referindo a quê? Vejam, o homem reparou que a sua ave ficava toda animada. Então, aqui a palavra animada estava se referindo à ave, né? Assim como deprimido. Então, deprimido se refere a biólogo, né? Caracterizando esse biólogo. Agora, o homem reparou que a sua ave é que ficava toda animada. Então, animada que se refere à palavra ave. Mas as duas, tanto deprimido quanto a palavra animada, né, esses dois vocábulos são predicativos, beleza? Agora vamos à questão 2. Que causas sugere o texto para a depressão dos papagaios? Então, gente, olha só, o texto diz que o papagaio ficava deprimido sempre que o dono dele viajava. Então, parecia que a causa da depressão era a solidão. Com os vídeos feitos pelo dono, a solidão do papagaio desapareceu, né? Porque então ele tinha contato, ainda que indireto, com outros papagaios. Agora vamos a mais uma questão. Segue o início do livro Iracema, que é um grande livro do nosso romantismo, né? De José de Alencar. Publicado pela primeira vez em 1865, trata-se do encontro que a Índia Iracema e o português Martim. Trata-se do encontro entre a Índia Iracema e o português Martim. A partir da leitura atenta do fragmento, responda as questões a seguir. Muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o galho de palmeira. O favo da jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos,
Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam um canto. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sexta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela e toda a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro, e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sei. Porém, a virgem lançou de si o arco e a uiriçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou mais rápido e compassivo o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. O verbo em destaque é. Então, nós temos um texto, um fragmento do texto de Iracema, do escritor José de Alencar, que vocês estudarão mais calmamente em literatura, ok? Aliás, romantismo, no segundo ano, nós já começamos as nossas aulas falando sobre o realismo. Vocês estudaram romantismo no ano passado, né, no primeiro ano. Então, nós temos aqui o verbo nasceu, que está em destaque. E a questão pede para que nós classifiquemos esse verbo. Então, lembrando que nós temos o verbo transitivo direto, que é um verbo que pede complemento sem preposição. Por exemplo, ele comprou o bolo. Comprou VTD, o bolo OD. Eu preciso de você. Então, preciso é um verbo transitivo indireto, porque pede complemento com preposição. De você, então, temos aí a preposição de e o você, nosso objeto indireto. Agora, gente, o verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. Se eu digo ele nasceu, nós temos uma ação que se encerra ali. Nós temos um sujeito e temos uma ação praticada por ele. Ele nasceu. Ele morreu também. Então, ele faleceu. Mais uma vez, a ação se encerra ali. Então, nasceu Iracema. Iracema nasceu. Então, esse nasceu é um verbo intransitivo. Ah, professora, mas e se eu digo ele nasceu no Rio de Janeiro? Nós ainda estudaremos isso, né? Mas é uma informação adicional, tá? É diferente, por exemplo, quando eu digo ele comprou o bolo. O bolo é um complemento necessário. Agora, ele nasceu no Rio de Janeiro? Não, por quê? Eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, é uma informação adicional. A gente vai chamar isso de adjunto, adverbial, de lugar. Tá? Então, aqui o nosso gabarito é a letra C, intransitivo. Agora, vamos fazer só mais uma questão. Então, identifique a frase em que o predicado é verbo nominal. Então, lembrando que, quando nós temos o predicado verbal, temos um núcleo. Predicado nominal, só um núcleo. Predicado verbo nominal, 2 núcleos. Um nocional e um predicativo. Tá? Então, temos aí. Marina comprou muitos vestidos ontem. Comprou. Predicado verbal. Né? Letra B. Luiz Fernando é competente. Aí temos um predicado que é nominal. Temos o verbo de ligação e temos o predicativo competente. O pôr do sol é maravilhoso. Temos aí o verbo de ligação e maravilhoso, que é o nosso predicativo. Ana Maria continua triste. Temos aqui o nosso verbo de ligação, continua, e triste, que é o nosso predicativo. Né? Então, Marina comprou muitos vestidos ontem, predicado verbal. Luiz Fernando é competente, predicado nominal. O pôr do sol é maravilhoso, predicado nominal. Ana Maria continua triste, predicado nominal. Agora, na letra E, que é o nosso gabarito, Yara chegou cansada. Temos aí um predicado verbo nominal. Ele é formado por 2 núcleos. Nós temos aí o verbo chegou, que é um verbo nocional, e temos o adjetivo cansada, que funciona sintaticamente como o nosso predicativo. Né? Yara chegou cansada. Então, é predicativo do sujeito. Temos 2 núcleos. Temos o chegou e temos o cansada. Ok? Então, queridos, é isso.
Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e até mais. Bons estudos!